Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz de Jesus, que é o Luciano Oliveira, mais uma vez aqui com vocês, né? Seu catequista, né? Mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos gravar o 19º encontro, que é o encontro do Espírito Santo. É um encontro, para mim, um dos mais importantes, que é pela graça do Espírito Santo que nós conseguimos fazer muitas coisas, né? Sem o Espírito Santo, né? Sem essa força, nós não conseguimos fazer nada. Então, eu vou dividir esse vídeo em 4 etapas, ou 3 etapas de 15, tá? Então, para não cansar, né, para a gente ser um vídeo um pouco sucinto e você possa participar conosco. Peço a você mais uma vez, participe. Não deixe de participar. Não é só assistir, mas é participar, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Hoje, nosso encontro, 19º encontro, o Espírito Santo. Aqui ele pede para que o catequista, né, passe uma essência, né, um perfume, espalhar um perfume na sala, né, antes de vocês chegarem, no caso. Para mim arrumar aqui 7 velas, não é para fazer macumba. Essas 7 velas representam os 7 dons do Espírito Santo, né? E também a leitura do Atos dos Apóstolos. Então você abre a tua palavra, que a partir da leitura nós vamos fazer aqui o nosso encontro, ok? Então vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então hoje nós vamos conhecer o grande dom que Cristo ressuscitado deu à igreja, né? O Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Ele é o amor que une o Pai e o Filho. O Espírito Santo foi enviado por Deus aos apóstolos em Pentecostes e tem missão de continuar a obra de Jesus Cristo, conduzindo a igreja na história. Rezemos para que o Espírito Santo nos conduza neste encontro. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos um coração novo, que reavive em todos nós o dom que recebemos de Ti, com a alegria de sermos cristãos, um coração jovem e alegre. Vem, Espírito Santo, e dai-nos um coração puro, capaz de amar a Deus, um coração puro que não conheça o mal, a não ser para defini-lo, combatê-lo e destruí-lo. Um coração puro como o de uma criança, capaz de entusiasmar-se e alegrar-se. Amém. Então nós vamos fazer a leitura aqui do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Então eu peço para você, pausa o vídeo, faz a leitura do Atos dos Apóstolos e depois volta para que a gente possa destrinchar o que o texto informa, reconstrução do texto e destacar uma palavra ou frases importantes. Bom, esse tema é um tema muito importante, é um tema que a gente precisa destrinchar, é um tema que a gente precisa reconstruir, é um tema que a gente precisa partilhar, é um tema muito importante. Não vai ficar só aqui nesse vídeo. O tema que nós estamos adentrando aqui é um tema que é a força motriz que impulsiona a igreja, né, a levar o evangelho a toda criatura, certo? Primeiro, antes de nós iniciarmos aqui a nossa meditação, o que nós devemos compreender? Que vamos destacar um assunto aqui, a promessa. A promessa. Vamos lá primeiro nessa promessa no Antigo Testamento, Joel, capítulo 3, versículos de 1 a 5. A promessa.
Então existia uma promessa da vinda do Espírito Santo. Qual é essa promessa? Iniciou em Joel. Opa, que susto. A promessa começa em Joel. Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Naquele dia derramarei também o meu Espírito sobre o escravo, sobre a escrava. Farei aparecer prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhão de fumo. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue. E ao se aproximar do grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o Monte Santo e Monte de Sião, em Jerusalém, haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Palavra do Senhor. Essa é a promessa que eu derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Né? A promessa é, como aconteceu com Jesus, de rasgar o véu, né? Esse véu que nos separava, né? Separava Deus da humanidade. Não era qualquer pessoa que tinha contato com Deus. Não era qualquer pessoa que podia conversar com Deus. Não é qualquer pessoa que entrava dentro do Santo dos Santos. Era só os sacerdotes, os profetas. E ainda, uma vez por ano, porque eles, se eles estivessem impuros, eles entrariam no Santo dos Santos e ali ficariam para morrer, porque não aguentariam a estar na presença de Deus em pecado. Então, quando o véu do templo rasgou, Jesus tirou essa distância entre o céu e a terra, né? Essa distância entre o céu e a terra ficou menor. E eu e você podemos clamar ao Senhor como essa promessa: derramarei meu Espírito sobre todo ser vivo. Então, mais uma promessa. Pega a sua palavra aí, vai lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Palavra de Mateus, João Batista, dizendo assim: eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados, de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Essa é promessa. Mais uma promessa, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, a promessa. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá, bem rapidinho, para não... Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos, eu peguei aqui, são 3 promessas. Peguei 3 promessas. Tem mais, mas eu peguei só 3 para que a gente possa fixar isso. A promessa do Espírito Santo, que Deus mandaria o Consolador, o Paráclito, aquele que viria para nos dar força para sair da nossa zona de conforto, que nos daria força para sair daquele medo de falar do Evangelho de Deus. E isso é muito importante para cada um de nós. Você precisa estar atento àquilo que Deus fala em você, para que você possa ser testemunha de Cristo, não só na igreja, não só naquela... em 4 paredes lá da igreja, mas saindo da igreja nós somos profetas. Aonde nós colocarmos a sola dos nossos pés, ali nós precisamos ser profetas de Deus, precisamos proclamar. E essa promessa que o Senhor disse assim: derramarei o meu Espírito sobre toda a criatura, Joel capítulo 3. Em Mateus, João Batista vai dizer assim: eu vos batizo com água, mas virá um mais poderoso do que eu, vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E no Atos dos Apóstolos, Jesus diz para os discípulos: não vos afastei de Jerusalém. Antes da sua ascensão, né, a ascensão de Jesus, antes daquela ascensão gloriosa do Senhor Jesus, ele vem e diz assim: não vos afasteis de Jerusalém, porque descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, sereis batizados no Espírito Santo, né? Vos dará força, vos dará coragem,
E aí nós vamos para o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no cenáculo. E nesse cenáculo perseveravam unanimemente na oração. E juntamente com eles estava Maria, mãe de Jesus, junto dos apóstolos. Junto dos apóstolos estava ela, a mãe de Jesus. E lá no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, versículos de 1 seguintes, vai dizer, acompanhe comigo lá na sua Bíblia. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso é uma condição importante para que possamos receber a graça do Espírito Santo. Você não vai ver um homem sozinho receber a graça do Espírito Santo. Só recebe a graça do Espírito Santo se estivermos em comunidade, unânimes, como diz aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 14. Todos perseveravam, unânimes na oração. E não é cada um no seu lugar, é unânimes, juntos na oração. Pare para pensar. Você não vai ver nenhum homem, nenhuma mulher cheia do Espírito Santo pegando fogo sozinha por aí. Amém? De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, e se repartiram e repousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Presta atenção. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de cada um que ouviu falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestaram a sua admiração. Não são, porventura, os galileus, todos esses que falam? Como estão todos nós ouvindo falar, cada um na nossa própria língua materna? Partos, médios, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, a Frígia, a Panfilha, do Egito e as províncias da Líbia, próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes. Ouvimos-los publicar as nossas línguas maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros que significam essas coisas. Outros, porém, escarneciam, dizendo, estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Que a gente possa destacar aqui uma frase. Eu já quero destacar aqui a frase que tocou, né, no meu coração. Inclusive, já está até marcadinha na minha Bíblia aqui, ó. A frase que toca no meu coração é essa. De repente veio do céu um vento e um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Então, essa palavra de Pentecostes para mim assim, mexe muito comigo, né? Então, quando nós reconstituímos esse texto, né? Esse texto, estavam os discípulos na sala do cenáculo. A sala do cenáculo era uma sala no segundo pavimento, no segundo piso, uma sala no alto, né? Inclusive, todo judeu, em toda casa de judeu, ele sempre tem uma sala de cenáculo, uma sala para clamar, para orar, para estudar. Então, nessa sala eles se reuniam pedindo. Estavam todos reunidos, os discípulos, os apóstolos, e junto com eles estava Maria, mãe de Jesus. Então, reconstituindo o texto, quando nós estamos reunidos no mesmo lugar e orando na mesma intenção, a graça do Espírito vem sobre nós. Amém? Então, vou parar aqui esse vídeo. Você vai refletir, vai ler mais uma vez e depois nós voltamos com o próximo vídeo, né, para finalizarmos aqui essa primeira etapa do Espírito Santo. Amém? Estejamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.